Fala galera, bem-vindos ao Malhando Cérebro para mais um vídeo do nosso querido canal. Hoje vamos falar sobre um vídeo muito importante, um tema muito importante. Vamos falar sobre os malefícios do consumo em excesso do açúcar. Você quer saber mais sobre os malefícios, o consumo em excesso, o consumo mediano, o que o açúcar faz, quais são os malefícios que ele pode causar se eu consumir muito açúcar? Quer saber? Vem com a gente agora! O consumo do açúcar em excesso pode ser muito tóxico para o organismo e extremamente prejudicial para a saúde. Pode causar diversos problemas crônicos, desde diabetes, câncer, hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, envelhecimento da pele e entre outros. O açúcar ele tem que ser consumido de uma forma moderada, equilibrada para a produção de energia no nosso corpo, mas ele em excesso ele é extremamente prejudicial e nocivo para a saúde de qualquer organismo, de qualquer ser humano. Mas antes de eu entrar no açúcar em si, eu quero falar um pouco sobre a origem do açúcar. O açúcar é um termo genérico para todo carboidrato cristalizado. Sim, todo carboidrato cristalizado que tem um sabor adocicado, utilizado na culinária para adoçar alimentos. Sim, dentre eles nós temos os principais: a frutose, a lactose, a galactose, a sacarose e a glicose. Nós temos esses tipos de carboidratos que se dividem na classificação dos carboidratos entre monossacarídeos, disacarídeos e oligosacarídeos, que são as classificações dos carboidratos. O açúcar, ele se deu origem no país da Índia. Sim, lá que se originou a cana-de-açúcar, de onde veio o açúcar. Lá eles tinham um cultivo e transformavam o caldo da cana-de-açúcar, o mel que saía de dentro dela, que era usado também para adoçar alimentos. Na antiguidade, eles transformavam em grandes cristais, quase no tamanho de um pão, o cristal que eles faziam do mel que vinha da cana-de-açúcar. O açúcar também ele teve um grande desenvolvimento desde que ele não era muito importante no cenário mundial na antiguidade, mas quando os indianos aprenderam a técnica de cristalizar o açúcar ganhou a ganhar uma grande importância no panorama mundial do mundo inteiro. O açúcar, os indianos começaram a fazer várias migrações por todo o mundo. Lembrando que o nome desse cristal que os indianos deram na época do açúcar, do caldo da cana-de-açúcar cristalizada, eles chamaram de kanda. Sim, kanda. E eles começaram a fazer várias migrações pelo mundo para levar o cultivo da cana-de-açúcar. Dentre eles, monges budistas, chineses, agrícolas de outros países ali da Ásia, até que se chegou entre os chineses. Aí os indianos passaram a técnica do cultivo da cana-de-açúcar e a técnica de cristalização do mel que vinha da cana-de-açúcar. E os chineses começaram a desenvolver muito o cultivo do açúcar e a produção da cristalização do açúcar. Os primeiros escritos a respeito do açúcar, eles têm data em torno de 8 séculos antes de Cristo. Mais ou menos 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, foram os primeiros manuscritos dos chineses a respeito do açúcar que desenvolveram muito a produção do açúcar. Eles continuaram, as cruzadas da Igreja Católica da Europa para a Ásia também tiveram a sua importância muito grande no panorama do açúcar. Porque eles pegaram pequenas amostras da cana-de-açúcar na Índia, pequenas amostras do açúcar cristalizado e trouxeram para a Europa. Dentre os principais nós temos a cidade de Veneza, na Itália. Sim, a cidade de Veneza, na Itália, foi o grande epicentro da distribuição do açúcar pelo continente europeu e pelos outros continentes do mundo ocidental. E eles começaram a distribuir, e assim o açúcar se originou, essa substância, essa biomolécula tão importante na culinária do mundo da antiguidade como no mundo de hoje. Agora que eu dei um panorama geral do histórico do açúcar, eu vou falar um pouco sobre a insulina. Eu não posso falar sobre os malefícios do açúcar sem falar deste hormônio tão importante. E a insulina, o que ela faz? Ele é um hormônio produzido no pâncreas,
no pâncreas no nosso organismo, e a sua função é permitir a entrada da glicose dentro das células do nosso corpo. Uma vez que a glicose entra nas nossas células, ela vai passar por um metabolismo dentro das nossas células que vai transformar a energia de dentro da glicose em energia utilizável pela célula. Eu não vou me abranger em tanto especificamente, porque a gente já tem vídeos aqui no canal falando sobre como o corpo produz energia. Se você quer ver esse vídeo, dá uma olhada lá eu explico todo o metabolismo do carboidrato dentro das células. Mas a insulina, ela faz isso. Pense na insulina como uma chave de um cadeado. Pense que a célula é um portão fechado, a membrana da célula. Quando a insulina chega na corrente sanguínea, ela começa a sinalizar para as células do nosso corpo que a glicose do alimento que foi ingerido está disponível para ser utilizada. E aí ela começa a sinalizar para as células permitem a entrada do carboidrato e o carboidrato começa a ser degradado e a energia é produzida. O problema é o seguinte, é o consumo do açúcar em excesso. Muitas das vezes nós tomamos cuidado com refrigerante, um biscoito industrializado, um chocolate, mas existem muitos alimentos que a gente nem pensa que tem açúcar, que eles vão ter, e se consumir em excesso vai prejudicar. Nós temos as barrinhas de cereais, nós temos os ketchups, nós temos o pão sim tem açúcar na composição dele e você nem pensa que tem. Eles têm sim uma composição de açúcar. O problema é o consumo em excesso, que vai desencadear em vários problemas. Dentre os principais, que eu vou me abranger em um vídeo específico, uma delas é o diabetes. Quando você passa a consumir o açúcar em grandes quantidades exorbitantes, o seu organismo passa a oferecer uma resistência à insulina. E o que é a resistência à insulina? A insulina entra na corrente sanguínea e começa a sinalizar para as células que o carboidrato está disponível e a célula facilita a entrada do carboidrato dentro dela. Só que o problema é que a resistência à insulina é que as células do nosso corpo passam a não responder de forma tão eficiente à ação da insulina. E como ela não responde, o carboidrato fica acumulado na corrente sanguínea. E lembre-se comigo, uma regra geral para você entender sobre os malefícios do açúcar. O carboidrato não foi feito para ficar acumulado no sangue. O sangue só é uma via de transporte do carboidrato até as células. Mas o carboidrato não pode, em hipótese nenhuma, ficar na corrente sanguínea, porque isso vai trazer muitos prejuízos para a saúde de um ser humano. Então, a resistência à insulina, devido à grande quantidade de carboidrato ingerido, a célula não vai passar a responder à ação da insulina e o carboidrato vai ficar acumulado no sangue, dando origem ao famoso diabetes mellitus 2, o diabetes do tipo 2, extremamente prejudicial. Mas não é só isso. O excesso em carboidratos também pode gerar a obesidade mórbida e o sobrepeso. Quando você consome muito carboidrato, imagine que você comeu uns 10 hambúrgueres de uma vez, você comeu mais dois pacotes de biscoito recheado de uma vez e mais um bolo de chocolate granulado. Entrou uma porção de carboidrato dentro do seu organismo de uma vez. Vai ativar o pico de insulina, vai ativar o pico de carboidrato na sua corrente sanguínea e o pâncreas, logicamente, vai mandar um monte de insulina para sinalizar para as células que o carboidrato, que a glicose está disponível para entrar na célula. Só que tem um problema. É muita energia de uma vez para o seu corpo processar de uma vez. E o seu corpo não vai processar essa energia e muito menos vai utilizar essa energia toda de uma vez. E o que vai acontecer? Essa energia ele não vai desperdiçar. Ele vai guardar como um estoque na forma de gordura embaixo do seu tecido adiposo da pele. E essa gordura vai ser armazenada na forma de lipídios, triglicerídeos e colesterol. E qual é o problema da gordura, Jeová? É o seguinte, vai ocasionar problemas cardiovasculares. O excesso de gordura no seu corpo vai atrapalhar a circulação do sangue pelo seu corpo. Vai ter muito colesterol acumulado nas artérias, nas veias, e triglicerídeos e lipídios também, que vai impedir a oxigenação do seu corpo num todo e vai fazer o coração trabalhar com mais intensidade, porque tem barreiras para o sangue circular, podendo gerar até um derrame, uma parada cardiovascular e, em casos mais sérios, um AVC, porque tem muita gordura no seu corpo. O sobrepeso e a obesidade é ocasionado principalmente
principalmente pelo excesso de carboidrato ingerido por uma pessoa, ou seja, o excesso de açúcar no sangue. Primeiro malefício, obesidade. Dizem que nós temos no Brasil atualmente em torno de 56% de brasileiros com obesidade. 32% mais ou menos com obesidade e uns 22% de sobrepeso. É preciso consumir o carboidrato com moderação. A Organização Mundial da Saúde diz que de 100% das calorias consumidas por você num dia, apenas 10% devem ser provenientes do açúcar. Se você quer ter uma qualidade ainda melhor de vida, deve ser apenas 5%. Esses 10% tem que reduzir para 5%. Imagina comigo que você tem uma dieta de 2.000 calorias por dia. Se é 10% em cima dos 2.000, você só pode consumir por dia, no máximo, 50 gramas de açúcar. Se você quer ter uma qualidade de vida melhor ainda, você pega esses 50 e reduz pela metade. 25 gramas de açúcar por dia, se você tem uma dieta de 2.000 calorias por dia. Dentro dessa matemática, para você evitar a obesidade mórbida, para você evitar problemas cardiovasculares e principalmente a resistência à insulina. Mas não é somente esses problemas, nós temos também o envelhecimento precoce. Sim, um terror para as mulheres. Mulheres, se vocês querem ter aquela pele de pêssego, muito colágeno, não consuma açúcar demais. Vou explicar para vocês. O açúcar, o açúcar em excesso, ele vai causar em você o seguinte problema. Ele vai se ligar a proteínas simples dentro do seu organismo. Proteínas simples. Só que qual é o problema, Jeová, do carboidrato se ligar a proteínas simples dentro do meu corpo? O carboidrato vai perder a sua funcionalidade dentro do seu organismo justamente por ele ter se conjugado, ligado com essas proteínas simples. Sim, e aí sabe o que isso acontece? Quando o carboidrato em excesso se liga a muitas proteínas simples, perdendo a funcionalidade do carboidrato, vai acontecer o problema de degradação do colágeno e da elastina. E o que é o colágeno? O colágeno é uma proteína fibrosa responsável por funcionalidade de 1/3 das proteínas na nossa pele, e o colágeno também dá a resistência e a consistência do tecido conjuntivo chamado pele, ou seja, ela que dá aquele aspecto de jovialidade, de pêssego, pele de bebê, é o colágeno. E também, para piorar ainda, o açúcar conjugado a proteínas degradam a elastina. E o que é a elastina? A elastina é a proteína que permite a sua pele esticar e voltar para o mesmo lugar sem nenhum prejuízo. Ou seja, o consumo em excesso do açúcar vai causar muitas rugas, terror das mulheres, vai causar um envelhecimento precoce em você. Então, não consuma açúcar em excesso. Eu já citei a obesidade mórbida, problemas cardiovasculares por conta dos lipídios do colesterol, já citei o envelhecimento precoce da pele, e agora eu vou citar mais um outro malefício que é causado pelo açúcar, que é o câncer. Sim, tumores. A insulina é um hormônio muito importante também no controle da replicação celular. E a insulina, quando ela se liga no receptor de célula para abrir e colocar o carboidrato para dentro, ela se liga ao receptor e começa a desencadear uma sinalização intracelular. Porém, se tem muito carboidrato, muito açúcar no seu sangue, ela vai encontrar uma certa dificuldade e vai começar a sinalizar para dentro da célula por duas vias. A via MPK e a via mTOR. A via mTOR causa a proliferação das células, ou seja, a célula se dividir, e a via MPK faz a transcrição dos genes que controlam essa replicação celular. Quando você consome muito açúcar, consequentemente o pâncreas vai liberar muita insulina na sua corrente sanguínea. Essa hiperconcentração de insulina no seu sangue vai causar um desequilíbrio no seu organismo, consequentemente vai causar um desequilíbrio na sinalização para as células se multiplicarem, que elas vão se multiplicar demais, e vai causar um desequilíbrio na transcrição dos genes que controlam essa replicação. Ou seja, vai causar esse desequilíbrio, as células vão começar a se replicar de forma desordenada, vai começar a formar tumores, e os genes que controlam essa replicação celular vão ser inibidos, não vão ser transcritos porque tem muita insulina no seu sangue, gerando o câncer, o tumor. Então, a Sociedade Brasileira
de Alimentação do Brasil, ela diz que o açúcar tem que ser consumido em pequenas porções. Pequenas porções para tempero, em pequenas porções para se alimentar, em pequenas porções. Dos alimentos mais açucarados, nós temos nessa classificação, nós temos as bebidas açucaradas. Dentre elas nós temos o refrigerante, os sucos industrializados e nós temos os energéticos. Nós temos as sobremesas com alto teor de açúcar. Nós temos bolos, chocolates, sorvete e doces, pudins. Nós temos alimentos processados, nós temos molhos de pizza, molhos de lasanha, molhos de macarrão. Nós temos massas de pães, massas de bolos com a alta concentração de açúcar no seu corpo. Todos eles vão causar o pico de insulina no seu corpo e a alta concentração de glicose, podendo levar ao diabetes, podendo levar ao envelhecimento precoce, podendo levar a problemas cardiovasculares. Nos problemas cardiovasculares, eu quero abordar agora rapidamente sobre o colesterol. Sim, a alta concentração de açúcar no seu sangue também vai causar uma alta concentração de colesterol. E não é o HDL, que é o colesterol bom, que vai tirando as placas de colesterol da sua veia e artéria. Não. É a alta concentração do LDL. E qual é a diferença? O HDL é o colesterol ligado a uma lipoproteína de alta densidade. Ou seja, ela não se acumula nas paredes das artérias, ela se dissolve no sangue e é levada pelo sistema circulatório, retirando as placas de gordura. O LDL é o colesterol ligado à lipoproteína de baixa densidade, ou seja, ela não se dissolve então no sangue. E qual o problema? Ela se acumula como uma parede de gordura nas artérias. O sangue ele precisa circular livremente pelo organismo, levando oxigenação para todos os tecidos do nosso corpo. O problema é que se tiver uma placa de gordura, o sangue não vai conseguir passar. O sangue não conseguindo passar, ele não vai conseguir oxigenar certos tecidos do nosso corpo. O coração vai ter que forçar a sua força, vai ter que contrair com mais força para fazer o sangue circular. E não tendo oxigenação e o sangue não circulando, batendo em placas de gordura e o coração tendo que forçar, pode levar a uma arritmia cardíaca, pode levar a uma parada cardíaca, pode levar a uma insuficiência cardíaca e todos os problemas cardiovasculares, porque as placas de gordura do colesterol ou dos lipídios estão interferindo no funcionamento normal do coração, podendo levar a pessoa à morte. Isso tem como etiologia o princípio, o consumo em excesso do açúcar. Por isso, você precisa consumir o açúcar com moderação, com equilíbrio. E tem alguns conselhos aqui que a gente pode dizer. Se você quer preparar um doce, prepare você. Sim, porque você vai poder dosar a quantidade de açúcar que você vai consumir dentro daquele doce. Se você quer... Os neurologistas dizem que nós não podemos consumir o açúcar em excesso, porque o açúcar ele causa uma excitação neuronal nas nossas papilas gustativas, ou seja, terminações nervosas que estão na nossa língua causando sensação de prazer. E essa excitação neuronal pode causar um vício no açúcar por aquela sensação de prazer. E nós devemos consumir o açúcar por necessidades energéticas do nosso corpo. Sim, é por isso. Então, nós não podemos consumir o açúcar por prazer e sim por necessidade. Nós precisamos também, se você está sentindo vontade de consumir um açúcar, em vez de pegar um doce, um chocolate, um refrigerante, coma uma fruta. Sim, uma fruta. Uma fruta que vai saciar a sua necessidade de açúcar e não tem altos teores de açúcar, porque o açúcar em excesso é tóxico para o nosso organismo, extremamente prejudicial. A Associação Pediátrica dos Estados Unidos indica que crianças antes dos 2 anos não devem consumir açúcar de jeito nenhum. E alguns médicos da associação dizem que antes de 1 ano a criança não deve nem comer suco feito de fruta. Ela deve comer a fruta in natura, ou seja, a fruta normal, sem ser em suco, sem ser em nada, para evitar o contato da criança precoce com o açúcar, para evitar esse vício, essa excitação das papilas da nossa língua, essa excitação neuronal e o vício dela em açúcar, podendo
prejudicar um consumo, ocasionar um consumo em excesso do açúcar e trazendo mais prejuízo para a criança de forma precoce, podendo causar até um diabetes de forma precoce na vida dela. Então eu já citei dos malefícios o diabetes, eu já citei a obesidade mórbida, eu já citei problemas cardiovasculares, eu já citei o envelhecimento precoce da pele, eu já citei e entre outros prejuízos que eu poderia citar, eu vou deixar para outros vídeos que eu vou falar mais sobre inflamação, vou falar sobre o diabetes mellitus em si, que nós vamos ter um vídeo só para isso. Mas como todos sabem, até mesmo em cicatrização de feridas da pele, o açúcar interfere, podendo não permitir a cicatrização de uma ferida ou de uma lesão de forma perfeita. Ou seja, só desse combo de prejuízos que eu falei, se eu só citasse a obesidade mórbida e os problemas cardiovasculares, já era motivo suficiente para você consumir o açúcar de forma moderada, de forma dosada. Porque se você consome muito carboidrato para dentro de você, e você não gasta essa energia, você tem que lembrar disso. Se você não gasta essa energia em exercício físico, vai causar resistência da insulina. A insulina não vai conseguir botar o carboidrato para dentro e o carboidrato vai ficar acumulado no seu sangue, e aquela energia do carboidrato vai ser acumulada em gordura no seu corpo. E lembra, tudo no organismo humano é com equilíbrio, homeostase corporal. Nada em excesso ou em falta vai ser benéfico para o organismo humano. A saúde de um ser humano é ocasionada por um equilíbrio perfeito de todas as funções. E aqui eu encerro esse vídeo. Agradeço por esses minutos que vocês ficaram no vídeo. Fica ligado porque vai ter mais vídeos sobre os malefícios do açúcar no organismo humano. Vem com a gente!